Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo certo, pessoal? Tudo certo comigo também, graças a Deus. 8 horas e 19 minutos, hein? Quase 8h20. 8h19 por enquanto. Está na hora do nosso encontro diário com notícias e informação aqui no Evangelizar Informa. O seu noticiário matinal com a carinha, do jeitinho que você gosta aqui na TV Evangelizar. Falamos de Curitiba para mais de 1.300 cidades do nosso sinal HD e todo o Brasil pelo nosso sinal via satélite, aquele sinal que a gente recebe por antena parabólica, por exemplo. E estamos também nas redes sociais, onde nós falamos no mundo inteirinho. Bonito, uma barbaridade, né? Hoje é quarta-feira, uma data bonita, 7/7, 7 de julho. E hoje é dia do chocolate. É aquele docinho que a gente adora. Viu, dona Cida? Prepara pra gente lá, um quentinho daqui a pouquinho. Aliás, é uma data controversa, sabia? Olha que curioso. Porque o dia do chocolate, essa data específica, ela é comemorada na Europa. Mas dizem que o chocolate original, aquele que nós conhecemos, ele não surgiu na Europa, não. Era um hábito dos índios aqui das Américas, as astecas, incas e maias, que comiam essa delícia, essa coisa maravilhosa. E que levaram para a Europa e lá industrializaram e eles ficaram com a fama. Por isso que há uma controvérsia, uma data específica aqui nas Américas, quando nós comemoramos o dia do chocolate, quando é comemorado também o dia do cacau. Eu não vou entrar nessa discussão, porque eu gosto do cacau, gosto de chocolate, e para mim eu comemorei todo dia o dia de chocolate. Isso, não vamos brigar por causa disso. Então vamos com notícia? Vamos para as manchetes do dia de hoje? Então, taca-lhe pau! Como ficam os preços da gasolina e do gás de cozinha? Novo aumento já chegou em alguns estados. A recuperação do Papa Francisco depois da cirurgia no intestino. A discussão sobre a volta do voto impresso. Antes de ir para a votação em plenário, a proposta precisa ser aprovada numa comissão especial. Pesquisa de banco confirma que brasileiro está endividado. Quase metade dos entrevistados disse que vai precisar de dinheiro. Crise hídrica não evita o desperdício de água na distribuição. Quase 40% da água potável é desperdiçada antes mesmo de chegar até nossas casas. Morre o diretor de clássicos do cinema, como Superman e os Goonies. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Evangelizar Informa desta quarta-feira está no ar. Está no ar e vamos direto para a rua para saber como é que está amanhecendo essa quarta-feira aqui em Curitiba, porque ontem, nesse horário, estava uma neblina danada. Só que hoje não, ó. Tempo limpinho, limpinho, limpinho. E essa aqui é a Visconde de Guarapuava, gente, onde tem esse tradicional túnel bem pertinho do mercado municipal aqui na cidade. Bonito, uma barbaridade essa região. E esse movimento todo que a gente está vendo é para quem está indo para o trabalho, para o centro da cidade, saindo daquela região, por exemplo, do Cristo Rei, do Tarumã, e está indo para o centrão aqui de Curitiba. Temperatura boa, dia bonito, céu azul, 11 graus aqui em Curitiba. E ontem nós caímos do cavalo, né, dona Cida? Falava que aqui ontem, depois daquela neblina, o sol ia abrir. Que nada, gente. Ficou o dia inteiro ontem nublado e teve até chuva. Tá louco, hoje tá bonito, hoje tem sol. Então vamos para a previsão do tempo no Brasil em todo? Taca-lhe pau! Na capital da Bahia, mínima de 21, com máxima de 27 graus. E no Recife, o dia começa com 22 e a máxima é de 28 graus. Nos próximos dias, a previsão ainda é de chuva concentrada na costa do Nordeste. Os acumulados podem chegar a 50 milímetros, especialmente entre o litoral norte da Bahia e as capitais Aracaju e Maceió. Por causa do ar seco persistente, a umidade relativa do ar vai entrar em declínio nas horas mais quentes do dia, com índices abaixo dos 13% em praticamente toda a região, o que já caracteriza a situação de alerta, de acordo com informações da OMS. A temperatura mínima prevista em Brasília é de 11, com máxima de 27 graus, e em Goiânia, grande amplitude térmica. O dia começa com apenas 12 graus, mas a máxima consegue chegar a 30. Na capital gaúcha, mínima de 11, máxima de 21 graus. E em Curitiba, mínima de apenas 8, com máxima prevista de 17 graus. Nos próximos dias, a capital Porto Alegre vai seguir com tempo firme e temperaturas em elevação gradativa, mas no sábado, os termômetros voltam a despencar e a máxima não deve passar dos 16 graus na região. Nós vamos aproveitar e dar uma passadinha lá no Rio Grande do Sul. Vou até mudar de câmera aqui para mostrar aniversariante do dia.
Sim, gente, hoje é dia de aniversário lá da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. São essas imagens que nós estamos mostrando aqui, são imagens recuperadas que nós fizemos daqueles bons tempos ainda das caravanas das Santas Chagas, que aí a equipe da TV Evangelizar viaja todo o Brasil, não é? E aí a gente consegue fazer essa captação de imagem e a gente acaba mostrando essas imagens. 209 anos, a cidade de Pelotas, uma das mais tradicionais do Rio Grande do Sul. Então, a todos os nossos telespectadores lá do Rio Grande, da cidade de Pelotas, os parabéns pelos 209 anos da cidade. Bonito esse porto, hein? Bacana, uma barbaridade. Vamos com notícia? Vamos. Nossa, né? Tá apurado o negócio hoje. Como é que nós vamos começar o programa hoje? Conta pra mim. Então vamos falar do desperdício de água. Vamos, gente, porque presta atenção nesse levantamento. A gente está falando tanto de crise hídrica, né? Só que é o seguinte, você sabia que quase 40% da água que deveria sair do destino e chegar até a nossa casa é desperdiçada pelo caminho? Pois é, acompanhe. Esse cenário desolador é só uma amostra da pior seca que o Brasil atravessa em 111 anos. Resultado do fenômeno meteorológico Laninha, que diminuiu a quantidade de chuvas no país. Mas, mesmo diante dessa triste realidade, nos deparamos com um número assustador. Um estudo mostrou que quase 40% da água potável é desperdiçada antes mesmo de chegar até nossas casas. Esse é um dos indicadores de saneamento básico que as companhias informam para o governo federal e o Trata Brasil vai na base de dados do governo federal e coleta essas informações não só do Brasil, mas dos estados e das 100 maiores cidades. Então, nosso acompanhamento já há 8 anos e a gente está assustado porque os números vêm piorando. Para se ter uma ideia, o volume desperdiçado equivale a 7.500 piscinas olímpicas, o suficiente para abastecer 63 milhões de brasileiros. O problema é que o meio ambiente é quem sofre para compensar essa falta de água. Primeiro, o impacto ambiental, porque essas companhias precisam tirar mais água do que era necessário para cobrir essa ineficiência. Então, não para levar água para quem não tem, ou levar mais água para as pessoas, mas para cobrir a ineficiência. Então, é um problema ambiental, ainda mais no momento de pouca chuva, reservatórios muito baixos, essas companhias têm que tirar mais água. Depois você tem um problema econômico, porque essa é uma água que custou para ser fabricada, porque é um produto industrial, a água potável, se gastou muito produto químico, energia, funcionário, e a companhia não recebe por isso, porque as pessoas não pagam porque essa água se perdeu. E depois é um problema social, porque quem fica sem água normalmente são os mais pobres, os que moram mais distantes. Se há um desperdício, o nível dessas represas vão abaixando, né? Os animais que estão ali presentes, eles deixam de existir, e além disso a própria represa ela vai se transformando. Então você vê uma vegetação tomando conta do ambiente. Quando a água volta, essa vegetação pode se decompor, e pode alterar a qualidade da água também, que depois, posteriormente, vai ser usada pela população. E qual seria a solução? Segundo os especialistas, é preciso melhorar a gestão do recurso. Tecnologias de reuso de água de esgoto para reaproveitar essa água do esgoto, às vezes desmineralização de água do mar, em alguns lugares onde a capital está muito próxima ao mar, é possível utilizar. Ou seja, existem tecnologias hoje no mundo que permitem você dar uma folga para esses reservatórios. Mas é claro que diminuir o desperdício depende de cada um de nós. O papel da economia não está só nas mãos das empresas, que são responsáveis pela distribuição de água, mas também dos próprios consumidores. Curitiba tem em torno de 2 milhões de habitantes. Acho que se cada um fizer um pouquinho, o volume de água economizado representa uma grande melhora para a recuperação do próprio sistema que a gente está sofrendo com a crise hídrica já há 1 ano e meio. Gente, vamos agora dar um pulinho lá no Vaticano para saber como é que está o estado de saúde do Santo Papa, que passou por uma cirurgia no domingo. Acompanhe. O Vaticano informou que o Papa Francisco se recupera bem, dentro do esperado pelos médicos, da cirurgia feita no domingo. Ele permanece internado no hospital de Roma para observação. O cronograma prevê alta apenas 7 dias depois da cirurgia. O informe oficial relatou que o Papa Francisco está mantendo uma rotina ativa. Acorda cedo, toma café da manhã, lê jornais e já caminha pelo quarto. O Papa começou a sentir um desconforto na barriga e exames detectaram estreitamento do intestino, muito comum em pessoas na faixa etária dele, de 84 anos. A cirurgia foi marcada e realizada na data prevista, sem a necessidade de urgência.
Esta é a primeira vez que Francisco é internado desde 2013, quando foi eleito Papa. O importante é que está tudo bem com o Papa Francisco. Agora nós vamos dar um pulinho em Brasília, porque amanhã o bicho pega. É a discussão a respeito ainda da possibilidade do voto impresso. A Patrícia está com a gente, tem as informações. Bom dia, Patrícia. Olá, bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. A quinta-feira será dia de agenda cheia para os deputados que fazem parte da comissão especial que trata da PEC do voto impresso. Essa proposta de emenda constitucional é aquela que prevê a criação de mecanismos para o eleitor ter a comprovação em papel da escolha do candidato indicado na urna eletrônica. Antes de ir para a votação em plenário, a proposta precisa ser aprovada numa comissão especial. E essa votação acontece amanhã. A volta do chamado voto impresso é uma promessa de campanha do então candidato Jair Bolsonaro. A PEC em discussão foi apresentada por deputados aliados e os mesmos aliados fazem a defesa da aprovação da medida. Durante a semana, até mesmo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi chamado a opinar sobre o assunto. O ministro Luiz Roberto Barroso já se posicionou contra a volta do voto impresso. Ele também divulgou o custo estimado para essa mudança, caso aprovada na próxima eleição. 2 bilhões de reais. Vilches, eu volto com você e até amanhã. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações. É dinheiro, hein, gente? 2 bi é dinheiro. Bom dia, Dona Maria de Fátima, de Caruaru, que está com a gente aqui no Facebook. O Isaac, a Solange, a Jussara também dando bom dia para a gente, falando que em Dourados está 11 graus. A Ivete também, quem mais aqui? A Sara Manuel com a gente também, a Celiana, a Maria Helena e também a Lenita, Marlene Rodrigues, a Janete Ferreira, todo mundo acompanhando a gente pelo Facebook. Fazer o seguinte, nós vamos fazer o intervalo comercial agora bem rapidinho e na volta nós vamos falar como é que vai ficar o preço da gasolina nas principais capitais do Brasil. Vocês sabem, noticiamos ontem. Foi autorizado mais um reajuste e também no gás de cozinha. Credo, Ricardo, que notícia! Então, gente, eu também estou curioso para saber quanto é que vai ser a paulada. Já já a gente informa, tá bom? Não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 34 minutos para falar sobre o aumento do preço da gasolina, do gás de cozinha, que ontem foi autorizado mais um reajuste, né? Então vamos chamar a Fabi. Fabi que adora dar esse tipo de notícia triste pra gente. Fabi do céu, última vez que eu lembro que eu abasteci o carro, eu paguei R$ 5,29 mais ou menos o litro da gasolina. Mulher, fala pra mim, pra quanto foi? Bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Olha, Vilches, temos que preparar o bolso, porque fato é que vem reajuste por aí, mas esse reajuste ainda não chegou aos postos, ou seja, ainda não temos uma margem de qual valor será repassado para o consumidor. A Petrobras anunciou nesta semana o aumento na gasolina, também aumento no diesel e no gás de cozinha. Vamos conferir os valores que eles anunciaram, mas são valores nas refinarias da estatal, ou seja, não são os reajustes para o consumidor final. No caso da gasolina, o aumento anunciado foi de 16 centavos por litro, ou seja, um aumento de 6,3%, fazendo com que o valor do combustível nas refinarias passe de R$ 2,53 para R$ 2,69. No caso do diesel, reajuste de 10 centavos por litro, ou seja, 3,7% a mais, fazendo com que o valor aí do litro chegue a R$ 2,81 nas refinarias da estatal. Caso do gás de cozinha, preço médio aí de 5,8% a mais, fazendo com que o preço do quilo chegue a R$ 3,60, ou seja, 20 centavos a mais por quilo. A gente preparou uma telinha aí, viu, Vilches, com os valores praticados aí, tanto de combustível quanto diesel, gás de cozinha, em todo o país, para a gente saber o valor que está sendo pago hoje. Então, no caso da gasolina, os maiores valores registrados foram no Acre, R$ 6,37 o litro, Rio de Janeiro, R$
R$ 6,26, Rio Grande do Norte R$ 6,21. Os menores valores registrados foram no Amapá, R$ 4,99, no Amazonas, R$ 5,30, Roraima, R$ 5,36. São Paulo é o quarto estado com a gasolina média mais barata e o Paraná aparece em quinto lugar. Como você comentou, Vilches, faixa de R$ 25,29, R$ 5,19, R$ 5,39. Esse é o valor do combustível que a gente vê por aqui. No caso do gás de cozinha, o preço médio, aí, maior preço registrado no Mato Grosso, R$ 109,37 o botijão. E o menor preço, Rio de Janeiro, R$ 80,88. No caso do diesel, maior preço registrado no Acre novamente. O Acre, mais uma vez, aparece na lista com os maiores valores, R$ 5,89 o litro do diesel por lá. E o menor preço registrado em Pernambuco, R$ 4,29 o litro do diesel. Ainda não temos certeza qual valor será repassado para o consumidor, como eu falei anteriormente. Segundo a Petrobras, esses aumentos ali nas refinarias seguem as tendências do mercado internacional para garantir que o mercado nacional não fique desabastecido diante dessa alta de preços aí praticados fora do país. O valor que vai chegar até o consumidor, quando vai chegar, ainda não foi definido. Depende de uma série de questões, aí uma série de variáveis, como, por exemplo, a margem de distribuição nas revendas, os impostos e a adição obrigatória de etanol, anidro e biodiesel. Então, vamos aguardar, né, Vilches? A gente ainda não sabe o valor que será repassado aqui para o consumidor, mas o fato é que vem aumento por aí, né? Valeu, Fabi. Muito obrigado pelas informações, tá? E eu, na minha santa ignorância, nessa hora eu me pergunto, né? Se nós somos autossuficientes na produção de petróleo e nós temos uma estatal para cuidar disso, por que a gente paga tão caro na gasolina? Por que a gente paga tão caro também no gás de cozinha? Eu não entendo, gente. Se tiver alguém mais inteligente do que eu, por favor, me explique, porque eu não consigo entender. E ó, daqui a pouco vai bombar aqui no Facebook as pessoas das mais diferentes cidades dizendo que, ó, aqui na minha cidade passou de R$ 6,00 já o preço do litro da gasolina. Não tenho dúvida nenhuma. Bom, vamos falar agora do Enem, porque é o seguinte, lá no estado de São Paulo, a Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça para isentar da taxa de inscrição aqueles alunos que no ano passado não foram fazer prova. A Justiça deu uma resposta sobre isso e não deixou não. Acompanhe. Decisão importante da Justiça Federal em São Paulo sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Foi vetado o pedido de isenção da taxa de inscrição para o Enem deste ano para aqueles estudantes que perderam a prova no passado. A ação na Justiça foi formalizada pela Defensoria Pública e o veto terá consequências no Brasil todo. A Defensoria argumentou que a pandemia de Covid assustou os estudantes que optaram não fazer a prova, ou mesmo aqueles que encontraram dificuldades também impostas pela pandemia. Por isso, pediu para a Justiça não permitir a punição daqueles que precisavam da isenção da taxa de inscrição neste ano. O valor ficou em R$ 85,00 e quem estava inscrito e não foi fazer a prova no passado não terá direito à isenção deste ano. O Enem 2021 está marcado para novembro, nos dias 21 e 28. É a chamada jurisprudência, né, gente? Se teve uma decisão da Justiça de São Paulo numa segunda instância, ela é válida para todo o Brasil também. Vamos agora falar sobre o endividamento do brasileiro. Quem nunca, né, gente? Né? Com as coisas subindo desse jeito. Tem uma pesquisa que a Andressa vai detalhar para a gente que mostra o tamanho do endividamento brasileiro. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. Bem, uma empresa de produtos financeiros fez uma pesquisa com clientes e queria saber a intenção dos entrevistados quanto à possibilidade de assumir um empréstimo para ainda este ano. Quase metade dos entrevistados disse que vai precisar de dinheiro. Exatos 45% disseram que esse empréstimo servirá para pagar dívidas. E apenas 18% disseram que pretende fazer empréstimo para investir ou aplicar o próprio negócio. O primeiro semestre foi marcado de notícias relacionadas às contas dos brasileiros. E pesquisa do IBGE mostrou que aumentou o número de famílias endividadas. Agora esse número está em 66%. Recentemente, também, o Código de Defesa do Consumidor foi alterado para combater as propagandas de crédito fácil para aposentados. Uma mostra também que o governo está preocupado com o superendividamento do brasileiro.
E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa, obrigado pelas informações. E a Silvana está participando com a gente aqui do Mato Grosso, cidade de Juara. E ela está dizendo que ela pagou ontem no botijão de gás R$130. Mas tem lugar na cidade dela que está custando 140. Silvana, bem mais caro do que aqui, porque aqui em Curitiba está 105, 110, 130 é pesado, hein? Daqui a pouco eu vou registrar mais mensagens, mais informações de quem está participando com a gente aqui sobre o preço da gasolina e também do botijão de gás, porque agora é a hora dela. É a Patrícia que tem um alívio para a gente aqui, uma boa notícia, uma boa informação. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Vilches. Bom dia, gente amada que acompanha a TV Evangelizar. Sim, hoje é dia de festa. Você quer se livrar desses quilos extras que vem acumulando nos últimos anos? Pois hoje é o dia perfeito, é o dia A. Dia de acabar com esses quilos a mais e dia do aniversário do ActiNutri. Já vai ligando pra gente 0800 006 4242. Todos estão convidados para essa festa maravilhosa, a maior festa do ano. E olha só, toda a nossa linha de emagrecimento hoje está em mega liquidação. Então, opa, é para arrebentar a boca do balão. Imperdível. Para você que quer eliminar 10, 20, 30 quilos, não importa, é ligar para a gente e fazer o seguinte, hein? Dizer que você tem o cupom Julho Dourado aqui, ó. Esse cupom de desconto vai te dar acesso a preços incríveis, imperdíveis. Então, não perca essa chance especial, não perca tempo. 0800 006 4242. O ActiNutri tem uma história de 14 anos de sucesso, porque não é um produto aventureiro, é um realizador de sonhos que veio para ficar. Olha, nessa festa maravilhosa, você vai ter, sim, direito ao maior desconto do ano. É imperdível, tome essa decisão por você. Ligue agora 0800 006 4242 e vem fazer a festa com a gente, Vilches? Valeu, Patrícia, obrigado pela participação. Olha, a dona Leide está falando de Boa Vista, em Roraima, está pedindo para mandar um beijo pro netinho dela, o Andrew, 2 aninhos, está dizendo que é o seguinte, a gasolina está tá 5,35 e o botijão de gás está R$110 em Boa Vista, em Roraima. O Claudemir está dizendo que está 95 pila aqui na Lapa. E o Itobi, o Claudemir é de Itobi, R$95, está falando que está o preço do botijão de gás de cozinha. Tá caro por tudo, né? E a Fátima dando um bom dia pra gente de Fortaleza. Já que eu tô citando um monte de cidade aqui, vamos fazer um giro de informações pelo Brasil. É o Informa na Cidade. Taca-lhe pau. O jovem cantor sertanejo Kleber Oliveira foi mais uma vítima da Covid. Ele ficou internado numa UTI de hospital em Araraquara por um mês. Kleber fazia dupla com Cauê. Ele estava apenas com 37 anos e não tinha comorbidades de saúde. Ana Maria Braga teve sintomas leves da Covid e está se recuperando em casa. A apresentadora de TV tem 72 anos e já tinha sido vacinada com 2 doses. As vacinas aplicadas no Brasil previnem os casos mais graves da doença, como internação e morte. Ana Maria Braga ficará fora do ar ainda nesta semana. Atenção, motorista do Ceará. O Detran do estado decidiu adiar os prazos para renovação de habilitação. Carteiras vencidas no ano passado agora têm até este ano para serem regularizadas. E aquele motorista que tem carteira vencendo neste ano pode fazer a renovação no ano que vem. O calendário completo você encontra na página do Detran na internet. A Justiça do Mato Grosso do Sul condenou 3 policiais militares por agressão. Eles pararam um ciclista que voltava da missa em Aquidauana e durante a abordagem usaram a Bíblia que ele carregava para agredi-lo. Os 3 PMs foram condenados a 3 anos de prisão em regime aberto. Gente, um atleta olímpico brasileiro, Leandro Prates, que foi encontrado morto aqui no estado de São Paulo. O Rafael está com a gente e tem as informações. Bom dia, Rafael. Morre aos
Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia a todos. Ricardo, é uma notícia muito triste para o esporte nacional. O corpo dele foi encontrado na rodovia Fernão Dias, no estado de São Paulo, na tarde desta terça-feira. Prates também era policial militar. Bom, segundo a própria PM, Prates havia saído do trabalho na segunda-feira, dia 5, e até então estava desaparecido. O corpo dele foi encontrado junto com a moto dele, na altura do quilômetro 75, na rodovia Fernão Dias. Acredita-se que ele tenha perdido o controle, batido com a moto e caído em uma ribanceira. Bom, Prates entrou na polícia havia 13 anos. Ele era um corredor de alto nível do atletismo brasileiro, tem dezenas de convocações pela Seleção Brasileira de Atletismo e já havia competido em mais de 15 países, levando o nome do Brasil. Bom, a Confederação Brasileira de Atletismo lamenta a morte e afirmou que Prates era um dos melhores corredores meio-fundistas e fundistas do Brasil. Ricardo, voltamos ao estúdio, é com você. Valeu, Rafael. A Fernão Dias, onde possivelmente, é o que aponta a polícia, aconteceu esse atropelamento, é aquela que liga São Paulo a Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, né? Poxa, um cara atropelar alguém na estrada e ir embora, sabe? Mas é uma câmera, é uma rodovia com bastante câmera. Eu acho que não vai demorar muito para identificar exatamente, saber o que aconteceu nessa história. Gente, outra notícia que a gente não gostaria de dar, mas faz parte. Nós aqui em Curitiba perdemos mais um colega de profissão. O Jacir, narrador aqui esportivo da Rádio Transamérica. Robertinho Tricolor tem as informações, é mais uma vítima da Covid, gente. Acompanhe. Morre aos 48 anos de idade o narrador da Rádio Transamérica Curitiba, Jacir de Oliveira, em decorrência da Covid-19. Ao longo da sua carreira, Jacir passou por rádios como Banda B, Caiobá e desde 2011 fazia parte da equipe de esportes da Rádio Transamérica Curitiba. Entre as suas narrações marcantes estão o título do Atlético Paranaense na Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019, o acesso do Curitiba em 2018 e a goleada de 6-0 do Coxa sobre o Palmeiras em 2011. É campeão! É campeão! É campeão, Rony! Gol! E tem aquele bordão dele que é conhecido bastante aqui em Curitiba, que é o tá lá, tá lá, tá lá. Era dele, né? Jogo do Coxa, jogo do Atlético, jogo do Paraná Clube. Tava narrando e tinha esse bordão aí. Mais uma. Vamos para o intervalo comercial depois dessa? Vamos. E depois na volta eu prometo que a gente traz um pouco de notícia um pouco mais leve, um pouco mais light. Tá bom, gente? Não sai daí não, é rapidinho. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar informa de volta, 8 horas e 51 minutinhos, com o espirituoso Alexandre Oliveira. Está nos assistindo lá de Várzea Alegre, no estado de Ceará. E ele fala o seguinte, Ricardo, logo, logo nós teremos que cozinhar em fogo a lenha e voltar a andar de jumento. Não tem condições esses aumentos absurdos. Um abraço para você, Alexandre. E a Alcineia, gente, que está assistindo a gente, feliz da vida e toda corujona, porque ela está dizendo o seguinte, que amanhã a netinha dela vai nascer. Ô, dona Alcineia, Deus abençoe, então boa sorte e saúde aí para todo mundo. Aí amanhã a senhora me conta como é que foi, se Deus quiser, com boas notícias, tá bom? A dona Alcineia, a Lurdinha dando bom dia pra gente também, o Adivaldo tá falando com a gente no Alto Paraná, a Maria Rempel também tá dando bom dia, a Beatriz também com a gente e a Manuela Cavalcante. Gente, vamos falar de economia agora, parece assunto difícil, mas diz respeito para todo mundo. É dinheiro, é din-din, que a gente fala sempre todo dia, né? O Banco Central divulgou informações a respeito do mercado, que sempre faz aquelas estimativas de inflação, da riqueza do Brasil. E aí nós temos uma boa e uma má notícia. Como assim, Ricardo? Bom, a gente explica para vocês aí. Toda semana o Banco Central divulga informações sobre a expectativa do mercado sobre as finanças no Brasil. É o chamado Boletim Focus, que é divulgado na segunda-feira. O de ontem trouxe uma boa e uma má impressão sobre o ano de 2021. A má notícia é que o mercado financeiro prevê uma alta na inflação. Pelos cálculos dos analistas, isso ficará em 6,07%. O governo tem uma estimativa oficial que fica bem abaixo disso, 3,75%. A boa notícia está relacionada às riquezas produzidas pelo Brasil. O mercado avalia que o PIB do país irá crescer mesmo com a pandemia.
A avaliação é que esse índice agora fique acima de 5%, 5,18% neste ano. Agora nós vamos tratar de uma mudança feita pelo Ministério da Saúde no critério de imunização, o Plano Nacional de Vacinação. O Rafael tem aqui, traz as informações para a gente. Vem com a gente, Rafael. Ricardo, foi um anúncio um tanto quanto tumultuado, vamos dizer assim. Bom, esse anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira, através de um post nas redes sociais, em que eles anunciavam que bancários e os trabalhadores dos Correios entravam nos grupos prioritários para receber as vacinas contra a Covid-19. Porém, minutos depois, é aí que é o curioso da história, esse post foi apagado. Porém, horas depois, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, junto com o presidente da Caixa Econômica Federal, eles convocaram uma coletiva de imprensa e aí sim fizeram um anúncio oficial sobre os bancários e os funcionários dos Correios que entravam nesses grupos prioritários para receber as vacinas. Bom, segundo o ministro, ambas as categorias, eles elaboraram relatórios sobre o número de profissionais que ficaram doentes com coronavírus. E esses dois relatórios foram submetidos ao CONAS. O que é o CONAS? É o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, que analisaram e aí sim incluíram então os bancários e os profissionais dos Correios nesses grupos prioritários. Agora, o ministro também disse que a data de vacinação dessas duas novas categorias, que agora estão incluídas nos grupos prioritários, depende aí de cada município e de cada estado, porque cada município e cada estado tem o seu número de vacinas disponíveis. Então a data depende de cada localidade. Ricardo, voltamos com você aí no estúdio. Valeu. De repente aquela pessoa que trabalha nos Correios ou é bancário vai concordar com o meu pensamento aqui, não sei. Agora também já não faz tanto sentido essa prioridade, né? Porque em muitas cidades o calendário de vacinação já está ali já quase beirando os 40 anos, 39, 38. A cidade de Paranaguá, que fica aqui no litoral do Paraná, gente, ontem nós recebemos o comunicado, a prefeitura começou a vacinar de pessoas com 27 anos. Se nós levarmos em consideração hoje aqui no Brasil a população adulta, aquelas pessoas com mais de 18 anos, o plano de imunização nacional já praticamente passou de 50% das pessoas vacinadas. Então assim, tá andando. Pena que para esses casos a prioridade agora chegou um pouquinho mais tarde. Sabe quanto, Paranaguá? 24 anos. Olha, 24 anos de vacinação em Paranaguá. Rápido, uma barbaridade. Seguinte, ainda falando da pandemia, as consequências na Fórmula 1. Teve prova que estava prevista lá para a Austrália, que foi cancelado. Robertinho Tricolor tem as informações para a gente. A pandemia do Covid-19 continua causando transtorno para o calendário esportivo. O GP da Austrália, que aconteceria entre os dias 19 e 21 de novembro, foi cancelado devido a restrições e problemas logísticos causados pela pandemia do novo coronavírus. Pelo segundo ano seguido, a corrida realizada na cidade de Melbourne, no circuito de Albert Park, ficará fora do calendário da maior categoria do automobilismo mundial. O GP da Austrália é o quarto cancelamento no calendário 2021 da Fórmula 1. Antes, a categoria já havia confirmado que, devido à pandemia, não promoveria as etapas do Canadá, Turquia e Singapura. Oi, gente, uma notícia que a gente vai dar aqui, não sei se vocês lembram, claro que lembra, Murilão, Superman, lembra? Aquele filme com Christopher Reeve, aquele ator que acabou se acidentando numa cavalgada. Lembra do filme Goonies? Lembra também, né? Marcou a nossa geração. Ontem nós tivemos a notícia que o diretor desses dois clássicos do cinema acabou falecendo, mas a memória dele a gente vai trazer aqui para vocês, para a gente relembrar. Teve até um seriado bacana, viu, dona Cida, que acho que a senhora se lembra. Acompanha aí. Quem é que não se maravilhou com os efeitos especiais do filme Superman lá de 1978? Fazer um homem voar e mostrar todos os seus superpoderes foi algo inovador para a época e custou caro. 55 milhões de dólares, o maior investimento num filme de cinema até então. E o diretor desse filmaço foi Richard Donner. Ele já era conhecido por fazer série em TV. Lembra do detetive Kojak? A série era dele. Dirigiu também outro sucesso da época, Além da Imaginação. Tudo obra de Richard Donner. Nos cinemas, ele também fez sucesso dirigindo uma produção de Steven Spielberg, Os Goonies, uma aventura infanto-juvenil que narra a história de amigos que encontram um mapa de tesouro feito pelo pirata Willy Caolho. Richard Donner morreu em casa, junto com a esposa, aos 91 anos.
Rapaz, duas lembranças rapidinhas aqui. Eu lembro que na minha geração tinha o pai assim um pouco mais velho, que era carequinha, já ganhava o apelido de Kojak, lembra? Todo mundo nessa fase assim tinha alguém que era conhecido de apelido Kojak. E outra coisa, esses Goonies, nossa senhora, faz tempo que eu assisti esse filme, mas a primeira vez que eu assisti foi em videocassete, no VHS. Vocês nem lembram disso, VHS mais, né? Hoje todo mundo é na base do streaming, nem DVD mais tem, né? Como é que era o outro? Blu-ray? Nossa, veio também e sumiu rapidinho. Gente, gosto, começa a lembrar isso, o pessoal mais novo fala, mas você tá velho. Não, tô experiente, sou vintage. Imagina, tem um minutinho? Padre, cadê o Padre João? Espera um pouquinho aí, Padre, deixa eu dar um alô aqui para quem tá chegando aqui pra gente, para não faltar ninguém, ó. A Manuela Cavalcante tá dando bom dia pra gente, a Fabiana de Souza, a Albaniza dando bom dia e a Lurdinha. Ricardo, sou de Maringá. Eu ia falar sobre o Enem, deveria ser isento para o povo, você não acha? Tanto é que tem essa possibilidade, tá, Lurdinha? O problema é que quem faltou na prova do ano passado, esse ano não vai poder ficar isento não, justamente porque gerou despesa, estava prevista a participação dele e o cara não foi. Então, dessa vez não vai ter, para essa pessoa, não vai ter essa isenção de inscrição, não. A Jussara está com a gente, a Manuela Cavalcante, a Jussara está com a gente falando o seguinte, que aqui no Mato Grosso do Sul houve um acordo para imunizar 13 cidades da fronteira e já estão quase no fim. A Jussara, e inclusive é aquela vacina da Janssen, que é dose única, né, para agilizar. Nós já demos essa notícia aqui sim, mas boa, obrigado pela lembrança, Jussara. E para finalizar, o Jean de Bahia, na Paraíba. Falei certinho de novo aqui. Eu tô curioso para saber, um dia você me explica, Jean, por que a sua cidade tem esse nome, em homenagem a quem, tá bom? Encerramos aqui, o Padre João já tá lá me acelerando, 9 horas, encerramos certinho, gente. Desejo a todos vocês uma excelente quarta-feira, uma quarta-feira abençoada, e lembrando que amanhã estaremos de volta ali, por volta das 8h20 da manhã. Coladinho agora o programa Com a Palavra, com o programa com o Padre João, tá complicado? Combinado? Combinado. Gente, ótima quarta-feira, até amanhã, fui!